Já me deram um brinquedo aqui. Todo mundo me ouve bem aí? Não? Precisa mesmo assim do outro? E agora? Bom, melhor, né? Bom dia. Eu vou falar um pouco aqui de um tema que eu sou um entusiasta e costumo dizer que a gente nunca sabe tudo. Então, um pedaço aqui do que vocês vão ouvir eu compartilhar, com certeza já ouviram de outra forma ou de alguma forma parecida, que é falar sobre liderança. Então, eu trouxe uma pauta aqui, eu sou um cara da área comercial, eu tenho uma primeira meta, falar em 20 minutos é uma grande meta. Então, eu vou me esforçar muito. Geralmente eu faço esses papos aqui de 1 hora, às vezes 2 horas, então 20 minutos é um belo desafio aqui. Bom, para me apresentar um pouco, aqui tem resumidamente a minha carreira, as empresas por onde eu passei. Hoje eu tenho a oportunidade de liderar uma unidade de negócio lá na MRV, fiz um movimento recente no final do ano passado, e eu lidero lá 2 diretorias, uma de vendas e uma de crédito, para o interior de São Paulo. Passei por essas empresas aqui ao longo da minha carreira, troquei pouco de empresa, geralmente fiquei bastante tempo nos lugares, e eu estou completando 20 anos de carreira esse ano. Então, 20 anos que eu comecei lá a trabalhar e tenho bastante orgulho dos 20 anos até aqui. E há 18 anos eu comecei a liderar jovem, e eu tenho a oportunidade de cuidar das pessoas e aprender com as pessoas. Então, fui acumulando um pouco desse grande desafio, Isso parece muito com ser pai, Dá um puta trabalho, mas dá um puta resultado bacana quando você vê as pessoas evoluindo e crescendo e se desenvolvendo. Bom, vamos lá. Para a gente começar, eu gosto sempre de falar um pouco sobre liderança. Eu gosto de começar dizendo que não é liderança. E a introdução foi super pertinente, porque, na minha opinião, liderança não é hierarquia e nunca será. Liderar, no sentido de conduzir, de levar, não tem a ver com ser chefe de alguém. Ser chefe de alguém é um cargo, um título que você recebeu, ou por seu mérito, ou por uma situação momentânea, enfim, por alguma condição externa. Então você recebe o título e você passa a atuar numa determinada função que, por definição, ela só é diferente ou em responsabilidade ou em atribuição. Liderar é, acima de tudo, influenciar. E é disso que acho que a gente vai falar aqui. Então, se liderar é influenciar, liderar não é hierarquia. Que você pode influenciar as outras pessoas sem ter nenhuma hierarquia sobre elas. E essa, sim, eu costumo sempre dizer que as promoções que acontecem no mundo corporativo, uma realidade diferente do que a gente vive aqui, mas compartilhando, são sempre aquelas onde o chefe é o último a saber. Ou seja, todo mundo já reconhecia aquele cara como líder, todo mundo já via que ele entregava, e aí, em algum momento, a companhia vai lá e dá para ele, então, o título que ele precisava. Então, a primeira reflexão, e eu acho que aqui a gente tem um negócio super bacana de trabalhar, e acho que é muito legal ver a iniciativa pública nesse movimento, de tentar a gente conseguir fazer com que esses estereótipos que foram bem ditos, eles caiam por terra. Todo mundo pode ser um bom líder, basta você querer. Você vai ter que investir tempo, vai ter que se dedicar para isso, mas você pode transformar a vida das pessoas com isso também. Dado que liderança não é hierarquia, eu gosto desse conceito do professor Vicente Falcone, um dos consultores mais famosos aí no mundo corporativo. Eu pretensiosamente faço uma adição, porque os tempos mudaram, mas eu gosto muito dessa frase, que liderar é entregar resultados consistentemente com o time fazendo certo. E por que eu gosto dela? Porque ela tem os 3 elementos que eu mais acredito. Primeiro, uma liderança efetiva entrega resultado. Para quem gosta de esporte, tem uma paralela que eu sempre falo, não dá para uma pessoa ser uma eterna promessa. O cara não consegue desempenhar a função, não, mas ele é bom, ele é bom. Se ele é bom, ele consegue fazer junto com o time, fazendo certo, o resultado acontecer. Se ele não está fazendo o resultado acontecer, ou ele pode ser bom, mas está no lugar errado, ou ele pode ser bom e estar na função errada, na empresa errada ou em qualquer outro lugar errado. O que eu adiciono aqui, que acho que a mudança das gerações, nesses 20 anos aqui, acho que teve uma transformação na forma de liderar. Eu sempre, quando eu vou ter esses papos, eu comento que quando eu comecei lá 20 anos atrás, falar com um gerente ou com um diretor era algo
né? Nas empresas que eu trabalhei num banco, eu trabalhava no 4º andar, a diretoria ficava no 18º, ele tinha todos os outros andares entre a gente, tinha a maior sala e eu sempre brinco que tinha uma barreira ainda, uma secretária, né, que ficava ali tentando te impedir para chegar. Então era um abismo de diferença, né? Completamente diferente das lideranças de hoje. Eu mesmo optei, eu não tenho secretária, dá um mega trabalho, mas eu não tenho secretária, e eu sento num salão, junto com todos os analistas, estagiários, gerentes e outros executivos, uma baia do lado da outra. Porque uma das coisas mais importantes quando você lidera é saber como o time está. Se eu estou lá no meio, eu não preciso nem que ninguém me conte. Eu já vejo os rostos ali das pessoas, eu já sei mais ou menos como as pessoas estão. Então, a liderança mudou muito. Antes, um estagiário dificilmente falava com o presidente da empresa. Hoje, ele manda um e-mail para o presidente da empresa, e se ele não responder, ele ainda reclama no compliance. Fala, pô, o cara não responde meu e-mail. Então, mudou a forma de liderar. Então, por isso, eu adiciono serviço. Acho que liderar se tornou, nos dias de hoje, acima de qualquer aspecto, servir as pessoas que estão no seu time. E se você criar esse senso aqui, eu coloquei a fotinho do garçonzinho aqui de servir, de ajudar, de estar disponível, certamente o seu time entregará mais e, por óbvio, você entregará mais e aí você faz valer a pena aqui dos resultados consistentes. Avançando aqui, eu queria falar de mais 4 coisas rápidas que eu acho que tem a ver com esse assunto dentro do tempo que a gente tem. O primeiro é autoconhecimento. Uma das coisas que eu acho mais importante é a gente se conhecer. Cada um de nós, dado a nossa experiência que a gente acumulou, dado as vivências que a gente teve, e falando aqui num plenário de RH, vocês conhecem isso melhor do que eu, todas as vivências psicológicas, todos nós temos um ou outro gatilho mental que pode ser disparado em uma situação ou outra. Saber entender qual é esse gatilho e controlar vai fazer de você um líder melhor. Todo mundo aqui deve ter tido alguma experiência em algum momento da vida em que você foi falar no momento errado com o seu chefe, ou até no momento certo, mas falou de um jeito e ele explodiu. Te deu uma resposta grosso ou aconteceu alguma coisa. Isso é porque em algum momento a gente disparou nesse profissional um gatilho mental e esse gatilho mental fez com que ele tivesse uma reação não adequada. Dado que autoconhecimento é importante, obviamente vocês sabem disso, mas eu quis compartilhar aqui 3 testes dos quais eu conheço e confio, para eventualmente, para aqueles que quiserem de fato se aprofundarem no assunto, fazerem. Tem um primeiro teste, ele é bem antigo, chama 16 personalidades, já chamou MBTI, enfim, uma série de coisas assim. Ele é gratuito, então você pode ir lá e ver quais são os seus perfis, o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto a desenvolver, como que você age e reage às situações. Tem um que está sendo bem usado no mundo corporativo agora, chama DISC, que também mostra o seu grau de influência nessas 4 variáveis. E para aqueles que quiserem fazer um deep diving, né, um mergulho de fato na sua personalidade, tem esse da Quanto Assessment, que esse aqui de todos é o único que é pago. Não é barato, mas também não é um absurdo, acho que deve ser uns $250. E aqui você... não é barato. Não é barato, mas também R$1.000, né? Enfim, aqui também você consegue fazer um aprofundamento aqui grande da sua personalidade, entender um pouco de como que você é, e aqui nesse último, obviamente, ele te diz os momentos que você passou, em que momento você está, das características que você tem na sua personalidade, mas eventualmente você não está usando nesse momento, por qualquer que seja o fator. Enfim, são 3 opções para compartilhar. Eu acho que o autoconhecimento deveria ser a primeira parte desse processo de liderar. A segunda parte é uma coisa que agora a gente fala muito, em algum momento até as empresas falavam de missão, visão e valores, e há uma tendência grande para transformar todo esse monte de coisas em uma só, que é propósito. E eu acredito muito que todo mundo aqui, eu fiz isso, eu vou compartilhar daqui a pouco, deveria ter por definição o seu próprio propósito. O seu propósito é o que te move, o que faz você acordar de manhã e estar trabalhando, o que faz você acordar de manhã e falar para as pessoas, o que faz você acordar de manhã e desejar um bom dia, o que te move. Isso tem a ver com qual é o seu propósito. Então, as pessoas falam para mim às vezes, mas por que eu vou investir tempo fazendo isso? Primeiro, porque isso tem a ver com o seu autoconhecimento,
e se conhecer é a melhor forma de você se tornar um líder melhor. Segundo, porque compartilhar um objetivo é melhor que uma meta. As pessoas não querem saber quanto mais de produtividade só elas vão entregar, elas querem ter algo maior. O que elas vão fazer de fato para transformar, e acho que aqui vocês têm algo incrível, né, que tem a ver com o meu plano de vida no futuro, que é transformar a educação das pessoas. Né? Eu acredito que essa deve ser a ferramenta mais poderosa que existe no universo, o conhecimento passado, ele pode de fato mudar a vida das pessoas. E isso também é uma das formas de você engajar o seu time. Quando eles têm algo maior do que o resultado do mês, eles também conseguem entender como vão fazer isso. E o mais importante, na hora de desenhar um propósito, tem um negócio que eu acredito muito, que é a questão dos pontos fortes. Existem vários livros falando disso, um especial que eu recomendo, chama Descubra os Seus Pontos Fortes. Nesse livro, e é um ponto do que eu acredito, ele diz o seguinte: as pessoas vão ser, e eu vejo isso no mundo corporativo há 20 anos, promovidas sempre por aquilo que elas fazem bem. É natural, todo mundo é promovido pelo que faz bem. Mas a gente, ser humano, e aqui não deve ser diferente, a gente insiste em dar feedbacks para as pessoas daquilo que elas fazem mal. Então, o que a gente faz é investir tempo tentando tirar algo que você não faz tão bem para tentar levar no máximo para a média. E a gente para de pôr tempo naquilo que a gente faz muito bem, porque se a gente investisse tempo em algo que a gente faz muito bem, a gente seria além da média, porque você já faz bem, você já está acima da média. Então, o seu propósito, essencialmente, deveria te ajudar a maximizar o que você já é bom, porque, inevitavelmente, a gente vai ter sucesso na carreira e na vida fortalecendo aquilo que a gente já é bom. Bom, eu trouxe aqui o meu exemplo para tentar tangibilizar. Eu fiz uma frase dessa há uns anos atrás e há 2 anos atrás eu fiz uma revisão em que eu coloquei as 2 últimas linhas. Quando eu fiz isso, eu queria tentar entender o que eu mais gostava de fazer. Então, primeiro, eu sou um cara da área comercial, né? Vivi minha vida na área comercial. Então, a primeira parte é eu quero ser reconhecidamente um profissional de alta performance. Aonde eu estiver, eu quero ser o cara que entrega resultados. Mas eu também quero fazer um pedaço do que a gente está fazendo aqui de forma pequena hoje. Talvez a minha maior paixão de vida é influenciar, desenvolver e aprender com as pessoas. É isso que me move. Se me falar o que faz você acordar de manhã, é ter certeza que ao longo do dia eu vou encontrar alguém, né? Eu tenho um time de 450 pessoas, então em algum momento eu vou falar com alguém que vai me ensinar alguma coisa, que vai me falar de alguma coisa, que vai me dar uma visão diferente de alguma coisa e isso vai me tornar uma pessoa melhor. E recentemente eu coloquei essas 2 frases, eu acho que está no momento de eu devolver para a sociedade o que eu recebi. Eu nasci numa família muito simples, na zona leste de São Paulo, mas com o tempo, com bastante trabalho, estudando muito, né? Sempre gostei muito de estudar, a minha carreira mudou de patamar e eu acho que a minha obrigação agora é devolver um pouco de forma gratuita para a sociedade, então eu tenho tentado trabalhar em alguns projetos para que mesmo de forma pequenininha a gente consiga transformar a sociedade. E eu fui pai há 2 anos atrás e coloquei como prioridade cuidar da minha família. Antes eu trabalhava 18 horas por dia, hoje meu limite são 12 e é isso, e eu vou embora e acabou. Ainda é muito, eu sei, mas eu vou melhorar. A minha esposa também fala que é muito, que eu não deveria me orgulhar, mas eu trabalhava 18, então 12 já é bom, pessoal. Então esse é um exemplo aqui de propósito. Eu sugiro que vocês façam e que vocês tentem se reconhecer nessa frase bonita que vai ficar, né? Que depois de um tempo investindo horas vocês vão ver isso. É importante você ler a frase e falar, eu me reconheço nisso. Porque em todos os momentos que você tiver com qualquer dificuldade, ou quando o trabalho não estiver tão legal, você pode voltar para essa frase e ver, eu estou cumprindo o meu propósito de vida? E a resposta às vezes vai ser sim, às vezes vai ser não, e quando for não, sempre vale uma reflexão. Eu coloquei aqui gente certa no lugar certo, porque esse é um assunto importante. No funcionalismo público, tem uma situação diferente do mundo corporativo. No mundo corporativo, você tem mobilidades de fazer movimentos para as pessoas muito grandes, né? E isso a gente faz com frequência. Se o cara não está entregando, eventualmente ele sai da companhia, ou a gente muda de área, essas coisas são mais naturais. Mas eu queria provocá-los, porque eu acho que tem uma série de iniciativas que a gente pode fazer na iniciativa pública que eventualmente a gente não faz. Então, vou dar um exemplo. Você lidera um time que você tem 3 pessoas. Um cara que foi formado em marketing, um cara que foi formado em engenharia civil e um cara formado em finanças. Estou dando um exemplo, pode ser características ao invés de formação. E aí você precisa fazer uma apresentação.
qualquer que seja o assunto para alguma pessoa. Invariavelmente, a gente tende a procurar aquela pessoa que vai entregar, no geral, a gente procura os generalistas, que entregam a maior quantidade de coisas no menor espaço de tempo com uma qualidade ok, certo? É assim que a gente faz, talvez vocês sejam melhores do que eu, mas eu fiz isso durante muitos anos. O que acontece é que às vezes você vai falar assim, putz, o Zé, eu sei que ele é formado em engenharia civil, mas tudo que eu dou para ele é rápido, então eu vou pegar essa apresentação e vou dar para o Zé. Só que o Zé fez engenharia civil, ele não teve aula de PowerPoint na faculdade, não tem a menor ideia. O que vai acontecer é que o trabalho dele vai sair de regular para ok, talvez num tempo bom, mas você não vai extrair dele o melhor que ele podia. Enquanto a Gisele lá, ou a Maria, se eu tivesse dado para ela, que é formada em marketing, essa apresentação, mas na maioria das vezes ela até não entrega as coisas tão rápido, talvez esta apresentação ela entregasse mais rápido e melhor. Então, a reflexão, eu vou dar um pouco de dicas no finais, é sempre tentar liderar individualmente, tentar entender o que cada um faz bem, ainda que aquele escopo de atividade não esteja no core do negócio dele, mas que assim você consiga fazer uma apresentação melhor do que uma conta e sucessivamente. Para ajudá-los nisso, e eu recomendo aqui a leitura desse case, ele é maior do que isso, mas eu trouxe 4 características, ele é antigo, é um case, né, um estudo de Harvard de 2010 e que eu até hoje, quando vou contratar alguém, ou vou dar uma atividade, eu tento ver se essa pessoa tem essas 4 coisas. E o título do case é Você é uma pessoa de alto potencial. Então, o que eles dizem? Eles dizem que as pessoas de alto potencial elas têm 4 coisas em comum. Elas têm 4 coisas que, quando você achar alguém que tem essas 4 coisas juntas, certamente esse cara é um cara de alta capacidade de entrega e alto potencial de crescimento. Pode ser um executivo sênior no futuro. O primeiro é que essa pessoa sempre entrega resultados com qualidade. E eu estou mostrando aqui para desafiá-los a estarem nos 4, porque a gente tem a capacidade de olhar e tentar saber o que a gente faz bem. O segundo é que tem uma alta capacidade de aprender rápido. Ou seja, você rapidamente se dispõe a aprender e você entende e se desenvolve naquilo. O terceiro, e acho que isso é incrível poder falar disso aqui, é pensar como dono. É vocês pensarem todos os dias com um espírito empreendedor. Por exemplo, essa sala de aula ela é minha, essa unidade aqui que eu trabalho ela é minha. Não importa se eu sou pago para isso ou não. O pessoal que trabalha comigo, quando eu me mudei lá, né, o outro diretor sentava numa sala grande e tal, e quando eu fui sentar com eles, eu deixei eles em pânico, porque eu odiava ver impressão colorida. Eu odiava, não precisa de impressão colorida. E aí hoje eles tiraram a impressão colorida, não sei porquê, não tem mais. Eles decidiram ir para um outro modelo. E o último, que eu acho que é o mais difícil hoje em dia, até por conta das gerações mudando, é o que a gente chama, né, de capacidade de ler o ambiente, né, esse sensor dinâmico. De moldar rápido ao ambiente. Para exemplificar o que isso quer dizer, é mais fácil falar o contrário. O contrário de ter um sensor dinâmico, ou seja, o cara que entra numa reunião, está todo mundo sério e ele está falando do jogo do Flamengo. O cara que você está falando de um assunto pertinente, ele está falando de outra coisa. Uma pessoa de alto potencial, ela tem uma alta capacidade de ler o ambiente, inclusive de mudar de ideia de qual é o melhor momento de expor ou não uma posição. Por exemplo, eu tenho reunião todas as segundas-feiras com o presidente lá da empresa. Então, uma reunião lá, uma vídeo, né? A gente está falando de tecnologia, uma vídeo lá, 15 pessoas conectadas e tal. Tem vários dias que eu estou convicto que eu tenho que dizer alguma coisa para ele. Mas ao andar da reunião, eu percebo que se eu disser aquilo ali vai ser tão pior que é mais fácil eu chamá-lo depois e falar, Ficha, você falou isso aqui, putz, eu não concordo. Acho que eu aqui, você tem um caminho. E aí as coisas fluem. Se eu falar, às vezes, não concordo, na frente de toda a diretoria, é pau. E aí você tem que estar preparado para brigar. E às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar. Como, apesar de hierarquia não ter a ver com liderança, às vezes a hierarquia vale. Ele vai falar, eu sou presidente da empresa e é isso, e acabou. E aí você vai perder a oportunidade de expor o seu ponto. Então, saber o sensor dinâmico te ajuda a entender o melhor momento de fazer as coisas. Bom, para ir caminhando aqui para o final, não tenho nem ideia do meu tempo, mas eu estou achando que estou batendo meta. Eu queria fazer uma reflexão aqui para vocês, que é uma reflexão que eu tive a oportunidade de ter lá atrás. Foi, acho que uma das perguntas mais importantes que eu tive na minha carreira. E aí aqui, acho que a gente tem uma galera aqui que já lidera as pessoas, né? Já tem times.
E a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa aqui, ó. Eu ouvi essa pergunta um dia e isso mudou a minha forma de pensar nas pessoas. Você está pronto, líderes aqui do auditório, vocês estão prontos para jantar na casa das pessoas todos os dias? Quem aqui está pronto, levanta a mão. Você está pronto? Todo dia. Jantar na casa das pessoas todo dia. Quem está pronto? Quem está pronto para tomar café da manhã na casa das pessoas todos os dias? 3 pessoas. Bom, para todos os outros que não se sentem prontos, eu também não me sinto, tá? Para deixar vocês mais tranquilos. A boa notícia para a gente é, a gente estando pronto ou não, a gente já está lá. Por quê? Porque todos os dias, quando as pessoas que você lidera chegam em casa, ela fala com o cônjuge, com o pai, com o irmão, com o amigo, dizendo, olha, hoje o meu dia de trabalho, o meu chefe foi incrível. Ele me ajudou a fazer alguma coisa, ele me deu uma ótima dica, hoje eu tive um feedback que foi transformador. Ou ele pode dizer, desculpem a expressão aqui, depois eu edito o vídeo, meu chefe é um babaca, né? Idiota. Ele pode fazer isso. Inevitavelmente, a gente espera que a primeira opção mais do que a segunda, ele vai dizer isso, às vezes, da gente em vários momentos. Então, a minha proposta de reflexão para vocês é se lembrar que a gente já está lá, pessoal. Olha o poder disso. A liderança ela é tão forte que ela já está lá. Pode ser que hoje, inclusive eu, que nem os conheço, esteja na casa de vocês em algum momento. Então, a gente saber o tamanho do nosso papel é tão importante ao ponto da gente se sentir ou não preparado para estar na casa das pessoas todos os dias, porque inevitavelmente a gente estará lá. E a minha pergunta, quando você estiver lá no meio do jantar de família, é como você quer ser lembrado? Quais são os adjetivos que você gostaria que as pessoas fizessem sobre você? Porque é com base nesses adjetivos que você deveria traçar o seu comportamento ao longo do dia de trabalho, porque eles vão direcionar o que elas vão dizer de você. E eu não estou dizendo ser bonzinho não, tá? Que também é outro negócio que eu não acredito. Eu sou um líder extremamente duro, focado, direto, mas eu sou extremamente respeitoso com as pessoas. Eu tenho, apesar de ter 450 pessoas, tem só 4 pessoas que reportam para mim. Eles ficam alucinados que de repente alguém, um corretor de não sei de onde, me manda uma mensagem e eu vou lá falar com o cara. O cara fala, mas ele não mandou mensagem para mim. Eu falei, a culpa é sua, não é minha. Ele mandou para mim, eu vou lá falar com ele. Mesmo sendo duro, porque as pessoas não querem mão na cabeça, não querem tapinha nas costas, elas querem se sentir desenvolvidas. É isso que vale a pena. Não vale a pena você ter um chefe bonzinho que só te fala, tá tudo bem, mas você nunca cresce, você nunca recebe outro desafio, você nunca recebe um aumento de salário. Esse chefe não é bom. Chefe bom é o que te cobra, o que cobra que você entregue mais, o que cobra você mais do que ele cobra os outros, mas no final de cada período, com o devido mérito, ele te reconhece, ele te dá um outro desafio, ele te dá um aumento de salário. Esse é o chefe bom. Não é o que só fala, não, tá tudo bem. Não, me dá um feedback aqui, tá indo muito bem. Top, vamos lá. Esse não é um chefe bom. Passando aqui para o final, eu queria falar de algumas ferramentas, acho que todas elas vocês já conhecem amplamente, principalmente num auditório como esse, mas ainda assim eu vou ter a pretensão de falar delas rapidamente. Tem 3 ferramentas que eu acho que são fundamentais para qualquer líder. Eu quero fazer sempre o paralelo dessas ferramentas com a caixa de ferramentas mesmo que você deve ter em casa. Às vezes em casa você não vai ter uma chave inglesa ou, sei lá, um grifo, não sei se é grifo que fala, sei lá o nome dessa ferramenta, ou qualquer outra supersônica, mas tem 2 ferramentas que 95% das pessoas têm em casa. Chave de fenda e martelo. Beleza? Isso é a chave de fenda e o martelo do... Um líder tem que saber fazer um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, uma vez por ano, sentar com uma pessoa que trabalha com você e falar, onde você quer chegar? Eu quero chegar na sua posição, legal. Então vamos estabelecer a linha do tempo, na minha posição você vai precisar aqui de 2 anos, 1 ano, 6 meses, X meses. Vamos estabelecer o que você vai fazer fazer isso. Tem um detalhe importante no PDI. Primeiro, ele tem que ser tangível. Se o cara falar para mim, ele é o corretor, ele quer sentar na minha cadeira, eu falo, acho que podemos trabalhar para isso, mas isso vai demorar um tempo muito grande, não vai ser em 1 ano, por mais que você seja muito bom. Tem um caminho aqui para andar. Ele precisa dizer o como. Eu já vi inúmeros planos ruins, inclusive planos de meta, né, que eu vejo vários planos de ação. A gente vai focar aqui em desenvolvimento, mas todos têm um erro comum.
plano de desenvolvimento, plano de ação, ele precisa dizer o como. Então, vou dar um exemplo. Ele fala assim, ó, você precisa melhorar a sua capacidade analítica. Legal, a pergunta é como? O cara que é o líder, o seu líder, tem que te dizer como. Ó, então, para melhorar a capacidade analítica, eu sugiro que você faça ação 1.1, final março, um curso de Excel básico. 1.2, que você faça as análises do relatório XYZ e me mande suas considerações mensalmente. 1.3, que você participe da reunião de resultados. Tem que dizer o como. Qualquer plano que você não diga o como, não é um bom plano, não vai funcionar. As pessoas não podem adivinhar. E como elas não podem adivinhar, ou elas inventam e vai para um caminho diferente do que você quer, ou elas não fazem, inevitavelmente. 2. Coaching. Coaching está super na moda agora, tal, mas aqui eu estou trazendo no conceito raiz, que é fazer junto, fazer do lado. Então, se você tem que acompanhar um professor, se você quer ver um desenvolvimento de determinado professor, você tem que ir lá na sala de aula, você tem que ver como ele está fazendo, você tem que observar, você tem que anotar, entender e depois dar o feedback. Olha, percebi que você falou assim, pô, foi incrível, foi ótimo, mas aqui, ó, acho que eu talvez já pensou em fazer de outro jeito, e aí você marca do cara dele fazer de outro jeito e você vai lá acompanhar de novo. Porque senão você também fala e palavras ao vento, né? As coisas você nunca mais volta lá, você não sabe se o cara melhorou. Então a questão de fazer junto, de acompanhar, né? Naquelas teorias de modelar, né? Você vai modelando o profissional. E o último, feedback. Esse dá para falar um dia inteiro, talvez alguns dias. Eu escolhi poucas coisas para dizer. Primeiro, o feedback tem que ser claro. Então, evite ficar dando voltas. Eu já vi várias pessoas, que o cara quer mandar o funcionário embora, e o cara que está sendo mandado embora, ele sai da sala e ele não sabe se ele foi mandado embora, se ele foi promovido, se ele foi... Não sabe. É verdade, isso acontece muito. Eu já vi várias vezes. Eu já vi caras falando assim, o João me chamou, vou ser promovido. E ele volta e falou, foi um prazer aqui, trabalhar aqui. Péssimo. Então, feedback tem que ser claro. Eu sempre costumo brincar com o meu time que eu conto sempre a historinha de trás para frente. Eu conto primeiro se o príncipe fica com a princesa e depois qual foi o caminho para lá. Então, no processo de desligamento, para dar o exemplo, eu sempre falo, João, queria te agradecer, agora, nesse momento, a gente vai fazer o seu desligamento. A gente entendeu que, nesse momento, a companhia não consegue te desenvolver, essa responsabilidade é nossa, mas a gente decidiu fazer o desligamento. Esse desligamento está sendo feito por quê? A sua performance aqui não foram boas, esse comportamento aqui não foram bons e a gente decidiu isso. Estou à disposição para te ajudar, mas é isso. Agora, tem gente que fica contando, né, não, olha só, a economia lá nos Estados Unidos, o dólar subiu. E aí, aqui no Brasil, a debêntures caiu. E aí, é isso. Não dá. Seja claro, sincero, pratique empatia, tenha respeito, tenha cuidado, seja qual for o feedback, pode ser um feedback bom também, né? Seja objetivo e seja verdadeiro. Dá para falar de verdade em feedback também durante vários dias, mas tem uma coisa importante, na hora que você for falar alguém para alguém, fale de verdade. Se você não acha que ele é bom ou que ele vai ser promovido, não diga. Se você não acha que ele pode de fato transformar a sua área, não diga. De novo, não queira ser o cara que dá tapinha nas costas, isso é ruim, não desenvolve as pessoas. Qualquer uma delas, prepare-se antes de usar, então não tem jeito de você chegar do nada e vou te dar um feedback agora, se você não se preparou, não faça isso. Entenda o momento, sempre, então tem que saber se o cara é um bom dia para falar, se ele está passando por alguma dificuldade na casa dele ou com a família dele, entenda o momento. Obviamente tem coisas que não dá para protelar por muito tempo, mas entenda qual é o melhor momento dentro do possível. Pense antes de falar, então... Respostas automáticas, né? Que a gente tem umas teses super relevantes que falam de escutativa, né? Escutativa é você praticar o escutar sem pensar na resposta. A Carol falou um pouco disso antes. Esse é o melhor modelo. O cara vai terminar de falar e você não vai saber o que responder. Nossa, é ruim? Não, é bom. Porque agora você pode pensar com calma no que ele te disse e vai responder da melhor forma. Nunca leve para o pessoal. As reações podem ser as mais variadas possíveis, então é importante você que está dando feedback ou coaching ou PDI ter controle disso. E eu gosto, particularmente, peço isso para todos os líderes, para fazerem um roteiro. O que é um roteiro? Tenta pensar em tudo que pode dar errado. Que daí você vai estar preparado. Se eu começar a falar e o cara sair da sala, pode acontecer. O que você faz? E se você começar a falar e ele ficar nervoso, o que você faz?
E se você começar a falar e ele começar a rir, o que você faz? Tem uma série de coisas. Então, quando você for dar especialmente feedback ou criar um coach, pensa na tudo. Porque pode ser que alguma coisa saia diferente do que você planejou. Eu já dei feedback para um cara que trabalhava comigo há muitos anos, era um feedback duro, e no meio do feedback ele falou, cara, eu vou embora. Eu falei, mas você vai embora aqui? Não, eu vou embora. E saiu, foi embora. Eu não sabia se ele estava indo embora do feedback, embora da empresa. E aí eu falei, bom, vou dar o tempo dele. No outro dia eu chamei, ele falou, ó, você me falou umas coisas, isso foi super relevante, cara, eu vou mudar. E eu falei, nossa, ufa, ele ouviu, então tá tudo bem. Mas às vezes pode ser que não. Então, pensar no roteiro é relevante. E aí o resumo final, por onde começar, eu tenho 8 coisas que eu gosto para a gente pensar. Primeiro, sempre que possível, trabalhe com os melhores. Quanto mais pessoas melhores do que você, melhor será o seu resultado. 2, tenha interesse genuíno nas pessoas. Só pode ser líder quem gosta de gente. Se você não gosta de gente, vá trabalhar numa outra coisa, porque não dá para ser líder, né? Você precisa gostar de gente para liderar as pessoas. Porque liderar pessoas, eu comecei dizendo isso, é igual ser pai, dá trabalho pra caramba, tem que pôr de castigo, tem que dar palmada às vezes, dá muito trabalho, mas dá muito orgulho também quando as pessoas crescem. Invista tempo nas pessoas, então eu separo um pedaço da minha agenda trimestralmente para falar com todo mundo, então faça um calendário, se organize, invista tempo. Hoje, por exemplo, a gente estava falando de produtividade, ler e-mail, né, no momento, eu tenho o meu chefe não gosta muito, mas ele já aceitou. Eu só leio e-mail segunda-feira. Porque terça, quarta, quinta e sexta, eu estou falando com o time, que é o meu trabalho. Ele me paga para fazer isso. Então, se ele quiser falar comigo alguma coisa importante, ele me liga ou ele me manda um WhatsApp. Porque se ele me mandar e-mail, eu só vou ler na segunda. E se der azar de segunda já ter dado às 12 horas, eu tiver que ir embora, vai ficar para outra. É assim. O que acontece é que a secretária do meu chefe me liga e fala, o Barreto mandou um e-mail, pediu, pelo amor de Deus, você ler, faz uma semana. Eu falei, não, vou ler então. Aí, às vezes, eu leio. Invista tempo nas pessoas, lidere individualmente, isso é importante. Tem um erro que a gente comete, às vezes, que é liderar de forma global. As pessoas são diferentes, então, feedbacks gerais não são bons, salvo se todo mundo estiver, literalmente, no mesmo estado, no mesmo momento. Lidere individualmente. Às vezes, para um incentivo para ele, isso acontece lá na área comercial, né, pensando... Tem alguns caras que o incentivo para ele é eu dar dinheiro. Falou, se você então fizer acima da meta, eu vou te dar um bônus de tanto. E o cara voa. Tem outros caras que falam, se você fizer acima de tanto, a gente vai sair para almoçar. E o cara adora. Não sei porquê, mas gosta, eu levo. Tem um cara que falou, se você fizer não sei o que lá, eu vou te pagar um curso tal. E o cara vai. Então, lidere individualmente. Se eu fizer o dinheiro para todo mundo, o almoço para todo mundo ou o curso para todo mundo, não vai funcionar. Inevitavelmente, alguém vai ficar pelo caminho. Então, lidere individualmente. Frase de mãe, né? Você não é os outros. Minha mãe falava isso pra mim. O que isso quer dizer? Mas o líder tal, ele não faz tal coisa, o fulano de tal não faz. Não se preocupa com o que os outros fazem, se preocupa com o que você faz. Se você quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo, né? Frase antiga lá e boa. Outra coisa importante do líder é que as demandas do time vêm primeiro que as suas próprias demandas. Atender o time é mais importante do que atender a si mesmo. Gerencie a si mesmo. Quanto mais organizado você for, mais tempo vai te sobrar disponível. E escute ativamente sempre, que é um pouquinho do que eu falei, não pense na resposta, um exercício bom de fazer isso. No início, né, a gente tem mais dificuldade, toda vez que o outro estiver falando, repita o que ele está falando no seu cérebro. Então, ele está falando do tempo, você vai falando do tempo. Tudo que ele fala, você vai repetindo. Ao final dessa conversa, você vai ficar assustado com a quantidade de coisas que ele te disse. E que talvez ele tenha te dito 1 milhão de vezes, sendo só prestou atenção nesse momento. Porque foi a única vez, às vezes o cara vai falar alguma coisa e você já quer defender, né? O cara começa a falar, olha, sua gestão não tá boa, não tá boa, você olha só, você já tá pensando, né? Eu vou pegar aqui, você não responde o relatório, ele tá te falando então, mas eu queria te dar um feedback, o relatório você não faz, você tá lá. Então, parem com isso é ruim. É isso. Acho que por final aqui inspire, ajude, forme time, pense nos seus sucessores. Invista tempo nas pessoas. A liderança é uma competência necessária para a sobrevivência dos negócios, ela não é diferencial, ela é o básico. Tenha interesse genuíno para as pessoas, crie legado, deixe uma marca positiva por onde você passar. Se desenvolva, ninguém pode dar o que não tem, então quanto mais você aprender, mais você pode dar.
Lidere pelo exemplo, né? Tem uma expressão que eu gosto muito em inglês, chama walk the talk, que é fazer o que fala. Então, lembre que um líder precisa liderar pelo exemplo. Você precisa ser exemplo, inevitavelmente. Todo líder tem que ser exemplo. Você não pode falar que, olha, tal, tem que economizar custo, e você está pegando e gastando a impressão colorida lá, por exemplo, para imprimir o relatório que podia ser preto e branco. As pessoas podem até não te falar, mas elas veem tudo que você faz. Tudo que você faz é visto pelas pessoas. Então, lembrem-se disso. Você precisa ser um cara que tem o walk the talk. E o mais importante, eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo, que o seu time é o seu reflexo. Então, eu não aceito as pessoas que trabalham comigo. Ah, mas eu não entendi resultado porque o meu time não é bom. Para mim, então, você não é bom. O seu time é o seu reflexo. Não, mas não sei o quê. O seu time é o seu reflexo. Se você não está investindo tempo em desenvolver as pessoas, se você não está investindo tempo em entender como elas funcionam melhor, a culpa é sua e não das pessoas. É duro, mas é isso, tá, pessoal? É isso mesmo. A gente tem que ter o nosso melhor time. É assim que a gente tem que fazer e tem que entender como faz isso. Perguntas? Não? Obrigado.